Com a tecnologia e o crescente acesso à internet, a oferta de jogos, sejam eles físicos ou online, ou de apostas, está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. No entanto, o uso desenfreado dessas plataformas pode ter efeitos prejudiciais à saúde. No Brasil, o número de empregados que se afastaram do trabalho para tratamento psicológico em decorrência do vício em jogos digitais e online aumentou para 360% entre os anos de 2021 e 2023, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social. Os adolescentes também são públicos atingidos por esse transtorno. Uma pesquisa do Instituto de Psicologia, IP, da Universidade de São Paulo, USP, apontou que, em 2022, 85% dos jovens e adolescentes brasileiros jogaram videogame. Desse total, 28% fazem o uso abusivo e apresentam o transtorno de jogo pela internet. Já quando o assunto é jogo de azar, são vários os casos de vítimas com prejuízos financeiros e psicológicos. Alguns jogos ganharam destaques, como o jogo do Tigrinho, por exemplo, que ganhou vários usuários. No Brasil, em junho deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, aprovou o PL que autoriza todas as modalidades de jogos de azar no país, como cassino, bingos e apostas. Para que as empresas possam atuar legalmente, será preciso também a adoção de regras para monitoramento das atividades, o que inclui mecanismos para a proteção para os jogadores vulneráveis. Para debater sobre este assunto e outros, estamos recebendo a neuroeducadora Andréa Kiss e Samila Leão, que é mestre em Psicologia e especialista em Política de Assistência Social. O programa Ideias em Debate está no ar. Doutora Andréa, doutora Samila, sejam bem-vindas aqui ao Ideias em Debate. E eu queria iniciar falando sobre a ludopatia, não é, que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e se caracteriza pela compulsão por jogos de azar. É um nome até estranho, talvez poucas pessoas até tenham conhecimento sobre essa doença. Como ela se desenvolve e quais são os principais fatores culturais ou sociais que podem estar contribuindo para o aumento desses casos de ludopatia no Brasil? Bom, um dos principais fatores é a exposição às plataformas de entretenimento. Hoje, à medida que o indivíduo está cada vez mais sujeito à exposição nas plataformas de entretenimento, ele já recebe ali os links relacionados a possíveis jogos. Fora isso, nós temos escancaradas as propagandas, né? As propagandas estão em todos os ambientes virtuais. E pessoas também conhecidas no meio virtual fazendo esse tipo de propaganda, seja fazendo de conta que estão ganhando algo, ou seja, fazendo a propaganda de maneira velada, ou de fato dizendo que é no jogo, que consegue ganhar, ensinando alguns macetes para que você consiga alcançar aquela meta. E isso vai gerando uma sensação dopaminérgica, que é o quê? É aquela coisa da recompensa, do prazer pela recompensa. E cada vez mais ele vai avançando sinais vermelhos relacionados ao jogo. Quando vê, já é um caminho sem volta. Já é um caminho sem volta. Como é que pode ser identificados os sinais ou os sintomas? Assim, quais são esses sinais ou esses sintomas mais comuns que indicam que alguém pode estar desenvolvendo vícios em jogos? A senhora falou aqui do prazer, por exemplo. Quando é que termina o prazer e começa o problema? Uma dependência. Uma dependência. Então, é um tipo de dependência tecnológica que foi discutido aqui. A gente tem alguns tipos de dependência tecnológica. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, através da CID-11, Classificação Internacional de Doenças, a gente tem a dependência das telas. E também o outro manual de psiquiatria, que é o nosso DSM. E eles pontuam alguns tipos de dependência de jogos, dependência de smartphone. Uma coisa muito interessante, a dependência, por exemplo, dos jogos que vocês estão pontuando, está muito no gênero masculino e é utilizado muito a tela do computador, porque é uma tela maior em que você consegue ali ter mais habilidades motoras para fazer o jogo. Quando se torna uma dependência? Quando de fato a pessoa faz um uso muito abusivo, né, pela quantidade de horas, pelo comprometimento das suas atividades diárias. Eu tenho
comprometimentos acadêmicos, no ambiente de trabalho, financeiro, eu deixo de me alimentar, né? Muito comum, tem a questão da própria obesidade que é associada hoje, né? A pediatria tem pontuado isso, assim como também pessoas que ficam desnutridas sem se alimentar por conta da compulsão ali do jogo. É importante a gente ressaltar que a geração que está consumindo os jogos hoje é uma geração de 25 a 30 anos de idade, há também uma faixa etária mais acima, mas é uma geração que já nasceu praticamente dentro do ambiente virtual. Então, essa sensação de recompensa já vem sendo instigada desde os jogos na infância. Então, à medida em que você, na infância, não gerencia essa exposição aos jogos, essa escala de dopamina que o indivíduo, né, vai precisando alimentar pela sensação do prazer, ela não acaba nunca. É aquela criança que não consegue resolver um problema, se frustra com facilidade. Aí você observa a dificuldade nas relações interpessoais presenciais, está sempre no quarto, está sempre utilizando ou o celular ou jogando nas plataformas. Então, esses são, de fato, os sintomas, né, que nos indicam que há ali uma dificuldade na vida real, né, na vida presencial. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2022, e a senhora falou aqui sobre a questão da faixa etária, né? 84,9% do grupo etário de 10 a 13 anos da população brasileira está inserido no meio tecnológico e mais da metade já tem celular, 54,8%. O acesso à internet e o uso de telas é uma realidade desde cedo. Sim. Quais são as principais diferenças entre os efeitos dos jogos físicos e digitais no cérebro, né? Como o ambiente digital pode potencializar o vício? Assim, pontuando na perspectiva bem psicológica, né? Então, assim, quando a gente tem um vício tecnológico, a gente vai ter vários comprometimentos com a questão, por exemplo, como você pontuou, né? A recompensa imediata, né? Então, assim, tem muita dificuldade de lidar com a frustração, né? Isso é importante. A gente tem prejuízo no sono, né? Uma desregulação desse sono, irritabilidade, agressividade também. Então, tem vários comportamentos que eles, de fato, começam a ser problemáticos e começam a comprometer a vida da nossa criança, né? Então, assim, as crianças, na verdade, esses dados, se a gente for pensar, né, são bem maiores, porque elas são expostas às várias telas, né? Seja qualquer tipo de tela que ela está exposta, e de fato ali já tem um comprometimento, né? Como a gente estava conversando das questões neurológicas dessas crianças. E hoje, nas pesquisas neurocientíficas, né? A JAMA Pediatrics, ela recentemente nos socializou uma pesquisa com 437 crianças e através da observação por 10 anos, se eu não me engano, no desenvolvimento cerebral dessas crianças, a gente observa uma mudança na anatomia. E isso tem relação com o nosso córtex pré-frontal, que é aonde a gente decide. Regulação das nossas emoções. Exatamente, aonde a gente decide emocionalmente, aonde a gente decide socialmente, é sobre o nosso comportamento e desenvolvimento humano. Doutora Samila, quais são os grupos de pessoas mais vulneráveis ao vício em jogos e quais são os sinais comportamentais mais comuns em pessoas viciadas? Como familiares e amigos podem identificar esses sinais? É interessante essa pergunta, né? Os grupos mais vulneráveis, a gente pensava muito que eram os jovens, né? Como as pesquisas apontam. Hoje a gente estende para crianças e adolescentes, mas um grupo também que está começando a ter dependência tecnológica são os idosos, com os jogos agora no celular ali muito rápido. Então, mas falando de crianças e adolescentes, inclusive a gente vai ter um evento falando sobre dependência tecnológica infanto-juvenil aqui em Teresina. A gente vai trazer a presença do Dr. Cristiano Nabuco, que é referência hoje nacional e internacional sobre a temática. Ele vem se debruçando nesse estudo sobre crianças e adolescentes. Porque o nosso objetivo é fazer um trabalho preventivo para que essas crianças não cheguem a esses dados que você colocou, que de fato já tem um comprometimento nas suas questões neuropsicológicas, né, da questão da própria estudo da neurociência. Então, quando se torna um vício, né, de fato, que compromete a vida dessas crianças, é quando de fato elas começam a ter, por exemplo, isolamento social. É muito comum, o principal, né? Que elas se isolam, ficam ali nos jogos, nos computadores, começa por uma ideia, eu
não tem uma atividade, não tem com quem brincar. De fato, a vida dos pais hoje é uma vida muito corrida, né? A gente falou até no abandono afetivo dessas crianças que recorrem ao quê? Ao celular, a um computador, né, os smartphones principalmente ali, que estão próximo da sua mão, e de fato começam, né, a ter jogos, né, brincadeiras, paqueras, dentro ali tudo do celular, né, e passam a ter uma vida virtual, né, e tendo um comprometimento de uma vida que é tão importante como foi colocada dessa vida social. Então, a primeira questão é o isolamento, né, não é geral para todos, mas a maioria desenvolve isolamento. Logo depois a gente tem outros comprometimentos, né, já não consigo fazer minhas atividades cotidianas, a escola está sentindo muito isso, porque está tendo um déficit cognitivo nessas crianças, consequentemente elas têm prejuízo, baixa concentração, prejuízo na escola, e a escola também está levantando essa bandeira. Como é que familiares e amigos podem identificar esses sinais e de alguma forma ajudar essas pessoas? É uma questão muito delicada, né? Porque o que a gente está vivenciando hoje é muito novo, principalmente quando a gente fala de meios de intervenção. Por exemplo, como você vai intervir retirando o objeto de alguém, que é o recurso que ele tem para o jogo, né? Que é o celular, que é o computador. Na medida em que nós vamos tendo acesso aos dados, nós precisamos passar por um processo de conscientização familiar, e isso precisa ser em conjunto. É igual a dependência de uma droga ilícita, já com medidas de intervenção conhecidas, né, e realizadas. Né? Porque o sujeito ele precisa ter a consciência de que ele precisa da ajuda, de que ele precisa resolver essa questão, principalmente se for maior de idade, né? Porque quando a gente fala de menor de idade, aí a gente vai para a orientação parental, a gente vai para a autoridade familiar, onde tem uma criança precisando ser conduzida, né? É direito da criança ser conduzida, é a obrigação do adulto conduzir. Mas quando a gente fala de um sujeito maior de idade, a gente precisa desse elo de conscientização desse sujeito para ele entender que, de fato, ele precisa de ajuda. E, doutora Sâmila, no caso, como o transtorno de jogo pela internet, sendo reconhecida como um problema de saúde pela OMS, como é que a senhora avalia a integração desse reconhecimento nas políticas de saúde mental e nas estratégias de prevenção no Brasil e também no mundo, no modo geral? Aqui no Brasil a gente vem começando isso, né? Então, assim, uma das referências que a gente estava conversando sobre isso é o Cristiano Nabuco. Ele vem começando, não agora, né? Mais de 10 anos, esse movimento de conscientização. De fato, é esse nome de conscientização, seja através desse movimento nas escolas, de diálogo, por exemplo, sobre cyberbullying, que tem sido muito comum, de diálogo sobre a questão dos vícios e as dependências, né, tecnológicas que as escolas também têm levantado para os pais, e também a necessidade de responsabilização desses pais. Então, as pesquisas já apontaram a quantidade de tempo que essas crianças precisam ficar com as telas e, de fato, precisa de uma mudança comportamental dessa família, né? Então, a família precisa identificar como um problema, de fato, que aquilo está comprometendo a vida da família como um todo, às vezes não é só a criança, né? Então eu já peguei no consultório, eu faço atendimento clínico, pessoas que estão com muito comprometimento financeiro hoje, comprometeram a vida da família por conta dos jogos de aposta. E que, de fato, não conseguem reconhecer, eu consigo parar, eu consigo controlar isso, e a gente vê o comprometimento de, por exemplo, 50 mil, 100 mil reais ali para aquela família. Então, quando a gente precisa identificar, quando tem um comprometimento na vida das pessoas, e no campo das políticas públicas a gente tem que crescer mais, porque, como foi colocado, é algo novo, é algo que a gente precisa hoje, as tecnologias, tem todos os seus benefícios, tem jogos que são extremamente importantes dentro do contexto escolar. Hoje a gente tem, por exemplo, uma Secretaria de Inteligência Artificial, que é extremamente importante, né, trazer essa ideia de que a tecnologia ela impulsiona as nossas cognições, mas com, de fato, controle, com responsabilidade do uso. É a utilização da ferramenta em nosso favor, né? O que acontece hoje é que nós somos, se eu não me engano, o 4º país que mais utiliza a internet como ferramenta de entretenimento. O Instagram, né? Em grande maioria, né? E nós precisamos realmente de um letramento digital. Um letramento que nos alfabetize em relação a utilizar
né, essa ferramenta como fator de transformação e inovação. Estamos recebendo a neuroeducadora Andréa Kiss e Samila Leão, que é mestre em psicologia, especialista em política de assistência social. E aí a gente retoma após ver essa matéria e eu pergunto o seguinte: de que maneira o vício em jogos pode impactar a vida social e emocional também de uma pessoa? Quais são os principais desafios enfrentados durante o tratamento? Então, assim, o tratamento em dependência tecnológica é um tratamento que ele, dentro do processo, a linha do tratamento, ela inclusive tem momentos de você caminha de forma muito positiva, mas também tem muitas recaídas, né? Porque, de fato, uma dependência... Como qualquer outra, como qualquer outra, realmente é moderado para grave, né? Então, e geralmente, quando eles vão buscar a gente no consultório, já está num lugar mais grave, em que, de fato, já tem um comprometimento financeiro. E os casos que eu atendi são casos muito interessantes, que por exemplo, são pessoas que foram criando habilidades para o jogo. Então, elas foram sendo reconhecidas no seu grupo social como aquela pessoa que joga, aposta, ganha, então a gente vai recorrer a ele. Então, tem vários reforçadores, né? Tem reforçadores sociais, né? Então, assim, ele consegue, ele ganha, a gente vai ter o retorno financeiro. Tem a questão do reforçador financeiro. E isso complica porque termina sendo uma vida do sujeito, né, social, que ele tem atrelado à questão dos jogos. Então, esse é um tipo de paciente que, de fato, a gente às vezes tem muitas dificuldades de trabalhar, porque, de fato, tem atrelado a ele a vida financeira, que tem como também as questões sociais dele. Qual é o impacto psicológico? Geralmente é um paciente que já vem com dificuldades, com transtornos da ansiedade. Nós temos também a depressão, o episódio de depressão, que tem a desesperança. Samila, será que eu vou conseguir parar de jogar? Né? Então, quantas recaídas já? Quantas mais podem surgir? Né? Então, assim, tem um questionamento sobre o próprio tratamento. Vai dar certo? Então, tem que ser uma equipe aí toda reunida para esse cuidado. No processo de regulamentação dos jogos, foram destacadas medidas que devem ser adotadas pelas empresas para combater o jogo compulsivo e a dependência. E, doutor André, uma dessas medidas é no caso de comportamentos compulsivos ou não condizentes com o perfil financeiro do usuário. Aí, nesse caso, serão feitas intervenções, inclusive o bloqueio da conta do usuário. Como é que a senhora avalia medidas como essas? Elas ajudam, de fato, a inibir essa dependência? Esse tipo de medida é uma medida extrema, né? Quando esse tipo de medida ela é viável, é porque todo esse percurso que a Samila já conversou conosco aqui, já foi um percurso extrapolado. Todas as tentativas relacionadas à própria conscientização do indivíduo, as recaídas, né? Porque são roteiros cognitivos que se formam quando cada vez mais você pensa assim, se aqui eu vou ganhar, ganhei, nossa, você é muito craque no jogo. Então a pessoa, ela fica dependente de toda aquela lisonja também, né? Para além do que ela consegue ali adquirir no jogo. Quando a gente vai interditar uma pessoa financeiramente, economicamente, né, isso aí já é uma medida realmente extrema, né? Extrema. E é uma medida, sim, necessária, se você não consegue ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa também, uma vez que ela já tem inclinação a se ajudar, não consegue ultrapassar esses desafios. É necessário fazer essa intervenção. Mas assim, tudo isso é muito novo a nível de Brasil, não é verdade? Uhum. O que a gente tem conversado hoje é o que na verdade ainda está na mesa. Uhum. Né? Nós temos hoje uma escassez de intervenção falando da intervenção prática, né? Porque as pessoas têm vergonha de falar dos vícios, né? Elas têm vergonha. E nesse caso não é só a vergonha, é não reconhecer, a dificuldade em reconhecer, porque isso é uma coisa muito nova. Não, isso aqui na hora que eu quiser eu paro. E até a pessoa chegar nesse processo de conscientização e reconhecer isso e chegar no consultório do psicólogo e falar abertamente, né, é um passo grande. Doutora Samila, como é que a senhora vê essa questão, por exemplo, comparativa das pessoas que a senhora já atendeu, entre alguém que tem um vício relacionado por exemplo, a uma droga e o vício a um jogo, né? Porque quando a gente ouve bastante falar, no caso de drogas, esses vícios químicos, tem que haver uma retirada completa, né? A pessoa, para não ter uma recaída. Nos jogos, há também essa retirada completa ou é aconselhável uma diminuição
do tempo de exposição a esses jogos? Como é que funciona? Hoje nós temos nas drogas, né, por exemplo, o álcool, nós temos a redução de danos, né, que é uma política pública hoje da luta da antimanicomial, que nós na psicologia, da psiquiatria ganhamos no sentido de não trabalhar com trancar não adianta, trancar não resolve. A gente precisa pensar políticas públicas, de fato, em que respeite a singularidade das pessoas e que, de fato, a redução de danos é uma proposta interessante, né? Mas em outros países, de fato, nós já a situação é tão mais grave, né, em países da Europa, que de fato tiveram espaços de reabilitação. Na Coreia, né? tem Na Coreia, espaços de reabilitação, porque a situação realmente ficou, né, fugiu ao controle o uso da tecnologia. A tecnologia tem uma questão complicada, porque assim, o celular está aqui na nossa mão, é necessário, todo mundo hoje utiliza o WhatsApp para se comunicar, é uma comunicação rápida. As drogas, por exemplo, lícitas, elas não estão ali, digamos, na sua frente, elas não são aceitas socialmente. Né? Você não pode fazer uso disso aqui socialmente. Então, tem essas duas questões de diferença. Em relação à dependência, né? Então, existe uma particularidade, os jogos, que é isso, né? Então, é algo que está ali acessível, você pode jogar. Vai surgir, com certeza, regulamentação, leis para isso, né? Mas ainda estão caminhando. Então, é algo que a gente fala que está disponível, né? Não é ilícito. Então, consequentemente, é uma outra forma de abordagem, né? Então, o mais complexo hoje no consultório que eu compreendi da minha prática é que o celular está no bolso do meu cliente. Eu estou trabalhando com algo que está no bolso do meu cliente. Ele fala assim, mas eu preciso fazer o trabalho da faculdade, porque é hoje nos aplicativos. Como é que eu vou fazer? Então, assim, é todo um processo de entender de forma particular aquela dependência, que tem características próximas também de outras dependências, mas que tem isso em particular. Muito complexo. E quais são, nesse caso, porque a gente já viu aqui, né, que o aumento do vício em jogos, né, isso, entre os adolescentes e os adultos é crescente. E o que esses dados revelam efetivamente sobre a nossa sociedade? Quais são os fatores psicológicos que têm contribuído para esse crescimento? Olha, a quantidade de informação que nos chegam e a nossa necessidade extrema de estar sempre buscando informação, ou seja, online, buscando plataformas específicas, né? Isso já é um comportamento relacionado a essa dinâmica que nós temos vivido entre a vida híbrida, né? Que nós hoje temos uma vida híbrida. Isso. Estamos conversando aqui, daqui a pouco a gente acessa o nosso celular e conversa com outra pessoa e a gente consegue manter a nossa rotina dessa forma, intercalando, né? Tudo isso é um fator que gera uma certa confusão. Nós estávamos há pouco conversando nos bastidores sobre as nossas crianças e adolescentes que têm a vida virtual de maneira muito séria. As relações que elas têm no mundo virtual são relações até mais importantes do que elas têm no mundo presencial. Por quê? Porque lá elas estão de fato interagindo. Então tudo isso causa uma certa confusão, é como se nós estivéssemos vivendo uma distopia de verdade, né? Então isso gera essa suscetibilidade ao vício, à exposição, né? Fora isso, tem toda a reconstrução de ética, moral, porque qual é o comportamento que você tece na sua vida presencial? E você se sente livre para ter um comportamento que não é condizente ao que você tece no mundo presencial, lá no virtual. As próprias leis relacionadas, né, ao comportamento virtual, elas ainda, apesar de serem mais antigas ao que a gente tem discutido sobre o vício e sobre as telas, elas ainda estão em processo de implementação e com muita dificuldade, de certa forma, não é verdade? E um ponto que eu acho que é importante também, a gente já falou aqui sobre o papel dos familiares, dos pais, dos amigos, né? Um papel importante no tratamento desse vício em jogos. Sim. Mas esse é um assunto delicado e por ser considerado, claro, uma doença. Outros tratamentos também são necessários. Como equilibrar, como contribuir para o tratamento de pessoas que sofrem com esse vício? Porque muitas vezes os próprios pais não sabem como lidar com os seus filhos que estão com essa doença desse vício em jogos. Então, como é que isso pode ser, como é que a sociedade também pode contribuir para que essas pessoas deixem esse vício?
Eu acho que estar aqui é uma contribuição, né? Então, ministrar uma palestra, fazer um curso. Hoje eu fui muito afetada. A gente fez uma discussão sobre dependência tecnológica numa universidade privada daqui e uma aluna chegou e disse assim, que bom ter escutado isso. Eu acho que eu preciso me cuidar. Então, é um momento de conscientização. A pessoa foi afetada. O nosso objetivo numa palestra é esse, né? Afetar o outro e ele reconhecer esse lugar de adoecimento. Então, hoje a gente vive, a tecnologia, as pessoas pontuam muito que a tecnologia nos deixou imediatista, né? Acho que precisa estudar mais sobre isso, né? Então, se for a tecnologia, eu acho que esse modelo de viver hoje muito imediatista, que realmente a tecnologia ela é tudo muito rápido, atravessou o nosso comportamento e nos deixou muito inflexível, né? Eu acho que tem uma teoria na psicologia, terapia da aceitação e compromisso, que ela fala que um dos maiores problemas que a gente tem na nossa existência é a inflexibilidade. Se a gente se torna inflexível a viver no coletivo, se a gente se torna inflexível a viver outras coisas que não seja só a questão do jogo, né? Então, quando eu não consigo variar de comportamento, eu vou ter problemáticas em qualquer âmbito da minha vida, né? Então, hoje a gente ter flexibilidade, eu gosto de jogar, né? Como eu tenho feito muito em casa, né? Muito bacana jogar, mas vamos também fazer outras coisas, vamos brincar com as suas primas em outros lugares, seja na natureza, porque isso também é muito bom. E isso agrega de outra forma, o jogo agrega de uma forma, viver perto da natureza agrega de outra forma. É a flexibilidade, né? A Samila tocou num ponto dois pontos essenciais agora no final da fala dela, que é a natureza. Nós estamos com essa urbanização perdendo esse contato, né? A gente vai no carro, vidro fechado, escutando o som que a gente escolheu. Às vezes a gente não enxerga nenhuma casa diferente no percurso que a gente pega todo dia. É preciso parar, dar uma olhada assim, meu Deus, essa casa estava aqui antes. Porque tudo da gente está muito desenfreado nesse sentido e as nossas crianças, elas nos acompanham. E quando a gente fala de criança e adolescente, a gente fala de modelagem de comportamento. Essa modelagem de comportamento, ela parte da família, do comportamento, da cultura familiar. Então, é preciso essa orientação parental também, paralelo a isso, para que a gente cuide das nossas crianças que estão crescendo e tenhamos, né, mais felicidade em relação a tudo que nós temos pesquisado e a todas as intervenções que são e serão necessárias em relação a isso, mas com sujeitos que já têm maior consciência sobre a utilização dessa ferramenta. Hoje a gente percebe que se você vai deixar um filho no colégio, você está ali no trânsito e o filho está aqui atrás e está jogando no celular. Conversa. Ele não conversa, ele não está vendo sequer o trajeto. Sim, está percorrendo. isso acontece com todos nós. Antigamente, se você ia a um médico, enquanto aguardava o médico, você levava um livro para ficar lendo. Hoje você fica no celular, né, jogando ou fazendo, acessando as redes sociais. Sim. Então, de fato, o problema é muito grave. O Ministério da Fazenda publicou recentemente a portaria número 1207, de 29 de julho, né, de 2024, estabelecendo algumas regras dos jogos online e estúdios de jogos ao vivo. Fazem parte da modalidade lotérica de aposta de cota fixa. A portaria define ainda critérios para que cada jogo online possa ser submetido à certificação. Eu pergunto a vocês como lidar com a pressão do ambiente, especialmente com essa legalização dos jogos de azar. Quais as medidas de prevenção e conscientização poderiam ser eficazes? Eu penso que essa legalização nos ajuda a legitimar meios de intervenção, não é verdade? A gente entende que essa legalização tem relação com o passo econômico e financeiro, né? É um jogo comercial, mas enquanto país é preciso que nós ponderemos toda uma situação e um contexto já vivenciado aqui no Brasil, que é o de dependência de telas, né? Tirando os jogos, nós já temos um contexto de dependência de telas muito grande. Nós sofremos esse impacto, não é verdade? Contudo, uma vez que oficializado uma plataforma de jogo, a gente também tem os responsáveis sobre isso, a gente também tem como buscar uma oficialização de um tratamento, né, que alcance mais sujeitos também, né? São políticas públicas que precisam acontecer mediante uma determinada situação. Certo. Doutora Samila, a regulamentação, né, imposta por essa portaria pode realmente proteger
postadores ou apenas normaliza, né, o comportamento de um jogo e que impacto psicológico pode ter a legalização e regulamentação dos jogos sobre a percepção dos riscos? É interessante, né? Eu estava conversando com um delegado sobre o cyberbullying, né? Tentando entender o cyberbullying, ele falou uma coisa muito interessante, né? Dependência de jogos existia antes, né? Mas hoje a gente tem uma dependência que ela está muito próxima, muito mais próxima. Você tinha que sair de casa para fazer um jogo, uma aposta, né? E hoje você está com isso no seu celular fazendo a todo momento, né? Assim como ele falou, antigamente a gente tinha um assalto a banco, né? Em que você gastava um absurdo e hoje nós temos, por exemplo, a gente entrando no nosso celular e sendo ali, pagando um boleto, né, de forma muito rápida e sendo lesado, né? Então, assim, por que existe, é muito interessante eu falando, por que existe a regulamentação? Que hoje, por exemplo, a leitura facial, para que a gente possa realmente ter mais segurança na internet. Porque, infelizmente, né, por conta dessas facilidades da internet, a gente está sendo muito lesado como consumidor. E aí os bancos estão tentando se organizar, né, se respaldados pela lei, no sentido de beneficiar principalmente seu cliente que foi lesado. Então, a questão da regulamentar em lei é necessário, né? Então, se torna uma política pública para mim, eu vejo muito como uma política pública de impacto social, de impacto psicológico, que de fato vai resguardar os nossos direitos. E quando a gente fala realmente dessa dependência relacionada ao ambiente virtual, dessas apostas, né? Então tudo acontece de forma muito rápida. E é como ele pontuou, é muito rápido e até para você chegar a essa pessoa que não tem mais uma face, porque antes era reconhecido pela tela, aqui o assaltante de banco você estava vendo e hoje não tem mais esse rosto. Esse rosto está escondido atrás de uma tela e está fazendo cyberbullying com crianças e adolescentes, expondo corpos, né, de crianças e adolescentes e que você demora para chegar a essas pessoas. Por quê? Porque eles têm recursos hoje tecnológicos para isso. Né? Então, assim, é um impacto extremamente negativo na personalidade de uma criança que foi exposta num cyberbullying. Doutora André, no início do programa a senhora falou sobre a necessidade, de repente, de uma criação de uma disciplina, né, para ensinar as crianças. Então, uma disciplina de educação digital, seria isso? E o que deveria ser abordado numa disciplina como essa? Já não deveria ser uma disciplina obrigatória? Sim, na verdade a nossa BNCC já traz, né? Ela já preconiza isso. O que aconteceu foi que esse processo com a pandemia, ele foi acelerado, porque na pandemia nós ficamos interagindo, né, prioritariamente no mundo virtual, não é verdade? Então, nós temos na BNCC um letramento digital, já preconizado exatamente para que a gente consiga uma alfabetização relacionada ao uso das novas tecnologias para fomentar o processo de criatividade, de inovação. Contudo, há uma diferença, né? Na escola, o ambiente é sistematizado. Então, o estudante ele vai ser exposto a uma trilha de aprendizagem. Concomitante a isso, nós temos em casa e nos diversos ambientes os nossos adolescentes, as nossas crianças, utilizando apenas as plataformas de entretenimento. Então, é um impacto que vai acontecer positivamente, mas de maneira mais demorada, digamos assim. E necessário, né? Porque a gente precisa virar essa chave e promover essa alfabetização digital. Outro dia eu estava passeando no shopping e eu vi um bebê que não caminha, estava no carrinho de bebê e ele estava com um tablet na frente dele. Aquilo me impactou muito, né? Primeiro porque eu pesquiso muito sobre isso, então tudo que eu vou olhar, eu já vou olhar em cima do que eu estou pesquisando. Mas qual foi o impacto? Um shopping que é tão cheio de informação, cheio de luzes, gente passando para todo lado, todas as lojas com muitos comerciais chamando a atenção, muitas cores, movimento, a criança não estava vendo nada, ela estava vendo o Bita no tablet. Então, assim, não é sobre a gente demonizar a tecnologia, é sobre a gente entender a utilização dela no nosso cotidiano em favor da nossa transformação enquanto sociedade, porque a gente saiu do fogo observando o mundo natural, estabelecendo relações e transformações. A gente vai parar aqui? Não tem como parar aqui. Não é verdade? Hoje a gente discute inteligência artificial, a gente fala do receio das máquinas dominarem o nosso mundo, só que, na verdade, as máquinas elas são uma cópia da nossa rede neural. Então, nós temos que estabelecer relações mesmo de pesquisa, de ferramenta, na utilização para a inovação sempre. Doutora Samila, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz diversas obrigações para os pais na educação de seus filhos.
não sei se há uma obrigação em relação à educação digital ou, de repente, a proibição dos filhos utilizarem de uma forma exagerada, das crianças, né, utilizarem de uma forma exagerada, como o exemplo que a doutora Andréa colocou aqui, dos pais também serem responsabilizados por não estarem atentos e permitirem seus filhos estarem como esse exemplo do shopping. O que a senhora acha sobre a inserção de uma lei, né, que estabeleça punições para os pais para que eles possam ficar mais atentos em relação aos filhos? Isso contribuiria? Então, assim, sim, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ela já tem esses avanços, né? Quando a gente fala proteção integral à criança, isso, né? Então, é importante, de fato, isso é algo muito novo, né? Nós estamos discutindo aqui, né? O ECA já tem um tempo, e um tempo, na verdade, nem tanto tempo, né? A sociedade brasileira, inclusive, muita gente nem conhece o ECA e a importância do ECA, mas lá tem, né, a história do abandono afetivo. Então, se você tem uma criança 8 horas nas telas, né? A gente não está querendo fazer nenhum tipo de julgamento em relação ao comportamento dos pais, a gente sabe da complexidade disso, sim, né? Então, os pais trabalham muito hoje, estão ausentes. A figura da mulher, que era uma figura que estava muito dentro do domicílio, hoje é uma figura que se emancipou, está trabalhando, que maravilha isso, mas de fato a gente precisa pensar, né? Então nós temos crianças que passam 8 horas, né? Então 8 horas, de fato, cadê a supervisão desses pais? Então lá no ECA tem, né, a importância da nossa supervisão. São crianças em processo de formação. Quem está em formação precisa de orientação, seja no ambiente escolar, seja no ambiente dentro de casa. Então, de fato, a gente precisa, inclusive a Organização Mundial de Saúde já trouxe a tabela da quantidade de tempo, né, que uma criança de 0 a 1 ano, de 2, então tem a tabela já. Esse limite, falando, na verdade, é um pelo menos, né? Quando a gente fala de aleitamento, sim, materno, a gente vai nos 6 meses por conta de um pelo menos. Pelo menos 6 meses. Né? Então, o adolescente de 18 anos para frente, pelo menos 3 horas de tela. A gente sabe que isso é irreal. Isso não acontece, porque nós temos crianças de 10 anos que ultrapassam as 8 horas. Né? Então, assim, isso já é um passo, na verdade, para a gente ir para o caminho da conscientização. Quando a gente fala de família e de orientação parental, né, a gente está falando de um processo de conscientização. O Cristiano Nabuco, ele fala muito, né, que o que está acontecendo conosco é como se nós estivéssemos viajando num avião e, de repente, no meio do caminho, esse avião virou um jato. E a velocidade foi extrapolada. E o que aconteceu conosco em relação ao uso da tecnologia é isso. Então, uma vez que isso aconteceu de maneira abrupta, digamos assim, né, todo dia tem uma tecnologia nova nascendo, uma plataforma nova, a gente precisa de um tempo para aprender, não é verdade? O bom é que nós temos os dados, já temos essas discussões que são saudáveis e benéficas para a nossa sociedade. O que nós precisamos é, de fato, gerar uma conscientização coletiva em relação a isso. Um outro aspecto que a gente vê bastante é as crianças, elas fazendo uma espécie de chantagem com os pais e os pais aceitando, às vezes, para comer alguma coisa, tem que dar o celular. E os pais também, muitas vezes, para não terem trabalho com as crianças ou para não terem que estar olhando a criança, o que ela está acompanhando naquilo que ela está fazendo, troca a brincadeira, né, ao ar livre por uma tela e entrega o celular, entrega um jogo para a criança para ela ficar. Exatamente. Esses dias eu estava numa cafeteria com uma amiga, ela tem 2 crianças, 10 e 7 anos. E aí ela virou o papel e colocou os joguinhos para eles ficarem, aqueles joguinhos dos pontos para formar o quadrado, colocar o nome, né? Quem formar o nome, e eu fiquei observando. A gente encontra famílias que dizem ser muito difícil virar esse jogo, porque assim, as crianças, elas sempre tiveram, né, esse recurso de chantagem, com recursos diferentes, né? A chantagem infantil, ela sempre existiu. É uma maneira até de sobrevivência, né? Eu quero fazer isso e eu vou pedir para o meu par afetivo, né? A mãe tem amor, o pai tem carinho, amor também, então vai ceder. Hoje é com a tecnologia. E eles passaram um bom tempo, a gente lá conversando e eles formando os quadradinhos. Então, cabe a nós também buscarmos essas estratégias, entende? De trazer o que a gente também conhece da nossa infância, esse processo de interação. Eu sei que é mais difícil, hoje ninguém fica na calçada conversando, né? A criminalidade, ela nos roubou também muito esse tempo de ficar mais à vontade interagindo em sociedade ali, né? E seja em qualquer que seja o ambiente, mas a gente consegue promover essas estratégias, né? Hoje nós temos muitas casas de brincar
e isso, de certa forma, é uma terceirização, né? É uma maneira da família que está o tempo todo ausente, no lugar de deixar em casa com alguém que não vai ter todo esse cuidado com relação à educação da criança, levar para um ambiente que estimule cognitivamente essa criança, né? Mas, falando de dados e falando de desenvolvimento humano, quando a gente traz a escola e a gente fala do desenvolvimento da primeira infância, o ambiente doméstico, ele é preponderante ao que o seu filho vai aprender na escola. Sim. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, né? Nós discutimos aqui debatemos, né, temas assim, relevantíssimos para a sociedade, de modo geral, um problema que já é um problema social, um problema Sim. de políticas públicas, realmente como a gente já tratou aqui. E eu agradeço demais a presença de vocês aqui no nosso programa Ideias em Debate e passo a palavra para que vocês possam fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de convidar, né, todos vocês que estão aqui, estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo para um evento muito interessante. O Cristiano Nabuco vai estar aqui, né, a referência de dependência tecnológica, vai dialogar com a gente vai ter a discussão de cyberbullying, a gente vai ter a discussão de internet segura, nós vamos ter uma médica pediatra falando do impacto da sexualidade para crianças e adolescentes no uso de telas. Quando é que vai ser e onde? 30 de agosto, no auditório da UAB, às 13 horas, a gente vai ter essa discussão, que é um pontapé aí de trazer uma referência para começar a chamar pais, mães, educadores, para que as psicólogos, todos os profissionais da área de saúde, também da área, né, do jornalismo, para discutir uma temática tão importante. E pais e mães, uma mensagem, eu sou mãe. Não é fácil, de fato, a gente precisa entender a família com as suas particularidades. Nós temos famílias de classes sociais diferentes que estão enfrentando esse problema. Uma família de classe social que tem pouco recurso, que está enfrentando esse problema, precisa ser pensado com muito carinho, muito cuidado, como a gente vai enfrentar esse problema. Então, assim, acho que o primeiro caminho é a gente entender a realidade da pessoa para que a gente possa ajudá-la. Não tem receita de bolo. Aqui foi uma forma da gente conduzir todos nós essa resolução e enfrentar o problema. Exatamente. Então, assim, como a Samila falou, nós não temos receita de bolo. O que nós temos hoje são os dados que nos levantam essa grande preocupação. E se nós chegamos até aqui, transformando o mundo através das nossas relações, nós não vamos parar, não é verdade? Então, é que a gente continue pensando coletivamente a respeito das melhores estratégias para as nossas crianças lá no início e também para os nossos idosos que estão em casa ou na frente da TV ou agora no joguinho, como a Samila falou, né? E assim, a gente vai conseguindo, né, seguir inovando, né? A gente consegue seguir inovando à medida que a gente fomenta o nosso potencial criativo. E esse potencial criativo ele é fomentado a partir da observação do mundo natural e das relações interpessoais.